Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre metabolismo lento. Será que existe realmente um metabolismo lento? Infelizmente não, tá? Então o que existe, o que pode estar prejudicado, talvez é uma via de glicose, tá? Um baixo estímulo, então, da utilização de gordura como fonte de energia, então, dessa lipólise, da quebra da gordura. Talvez uma biogênese mitocondrial mais baixa. O que são as nossas mitocôndrias? Mitocôndrias são as responsáveis pela nossa geração de energia, então utilizam a adenosina trifosfato, nosso ATP, como utilização de fonte de energia. Então, o que a gente deve avaliar quando a pessoa relata que ela está com um metabolismo mais lento? Então, avaliar principalmente a quantidade de massa magra. Então, quanto mais área muscular eu tiver no meu corpo, significa que mais mitocôndrias eu tenho, então mais ativo seria esse metabolismo, tá? Então, quanto mais área muscular, mais energia o nosso corpo demanda para manter essas funções corporais adequadas. Então, quando a pessoa realmente tem uma baixa área muscular, isso facilita a lipólise, então facilita a quebra de gordura justamente porque mantém esse metabolismo mais ativo. Dietas altamente restritivas por muito tempo, né? Eu digo altamente restritivas, seriam muito restritivas, né? Talvez umas 500, 600 calorias por dia por um período muito longo, faz com que o nosso corpo possa entrar numa termogênese adaptativa, que é realmente uma redução desse metabolismo, para fazer com que essa utilização de gordura ela seja um pouquinho reduzida, né? Mas isso é uma redução bem baixa nesse metabolismo, então não é uma redução significativa desse metabolismo. Então por isso que a gente diz que, infelizmente, o metabolismo lento não existe. Pode estar relacionado a uma baixa ingestão de micronutrientes, sim, talvez uma dieta que se mantenha só em proteína, basicamente, e acaba não tendo uma diversidade alimentar, pode estar ocasionando uma redução leve desse metabolismo. A questão da periodização das refeições, né? Então, fracionar essas refeições, o que não significa que tenha que comer a cada momento, né? Mas um pouco mais fracionado, às vezes não deixar em apenas uma refeição no dia todo o aporte necessário para esse funcionamento do corpo, tá? A questão do estresse, uma qualidade do sono, né? Então, assim, um sono ineficiente acaba prejudicando a questão do metabolismo, principalmente por causa da nossa função hormonal e a nossa função hormonal, tá? Então, a gente tem que ter um equilíbrio dentro desses fatores hormonais. Então, quando a gente mantém uma taxa de cortisol muito alta, que é um hormônio do estresse, a gente pode favorecer o acúmulo de gordura nessa região abdominal. Quando a gente não tem uma produção adequada dos hormônios no período noturno, a gente pode trazer essa desregulação metabólica também, justamente por causa do perfil hormonal desfavorável. A questão da tireoide também, né? Um hipotireoidismo pode reduzir um pouco essa questão do metabolismo. Só que assim, o que é importante a gente entender, então a gente já tem uma genética, então a gente nasce com uma genética, e essa genética, esses genes a gente não muda, tá? É impossível a gente mudar os genes, mas a gente pode melhorar a expressão desses genes, então melhorando a otimização metabólica através dessas regulações que eu comentei, né? Então, talvez aumentar a área muscular, um exercício físico que favoreça esse aumento da área muscular, uma dieta também equilibrada, com certeza, a melhora do sono, a questão do controle do estresse, né? Uma melhora dessa ingesta dos micronutrientes. Então, ele precisa, na verdade, de uma avaliação individualizada, só que, infelizmente, não existe, então, um metabolismo lento. Então, a gente tem uma taxa metabólica basal, que é uma necessidade em calorias que o nosso corpo precisa para manter as nossas funções vitais, né, os nossos órgãos. E a gente tem mais ou menos uma estimativa desse cálculo através de peso, estatura, idade, né? E existe também um exame que é de calorimetria indireta,
que a gente consegue avaliar essa real taxa metabólica, né? Então a gente poderia realmente estar fazendo esse exame para ter mais ou menos uma certeza, mas infelizmente essa questão do metabolismo lento ela não existe. Então é uma desculpa que às vezes a gente coloca para nós mesmos, porque é mais fácil a gente se acostumar às vezes em achar que a gente está com um metabolismo lento. Pode o teu metabolismo estar reduzido por todos esses fatores que eu acabei de citar, mas ele quase que inativo, isso é muito difícil acontecer. Então, sempre quando o padrão alimentar está adequado, todos os hábitos de vida estão inadequados, né? Aqueles 5 fatores estão em equilíbrio, que é a alimentação, né? A dieta, o treino, né? A hidratação, o descanso, né, e um perfil hormonal favorável. Então, se a gente tem esse equilíbrio de todos esses fatores, dificilmente a gente vai não conseguir ter resultados nos objetivos em que a gente quer.